Olá, galera esperta! Tudo bem com vocês? Estão aqui por mais uma videoaula do nosso canal e antes disso, você que é novo por aqui, vai lá, acione o sininho e se inscreva para receber notificações das nossas novas aulas por vir. E, claro, cada vídeo, não esqueça de dar seu like para que o YouTube recomende os nossos vídeos. E se você gostou do vídeo, vá lá no comentário e coloca lá o seu elogio, a sua sugestão. Beleza? Então, vem comigo que a bola da vez é interação gênica. E falando na interação gênica, um outro fenômeno que é o inverso da interação gênica é a pleiotropia. A pleiotropia, mais uma vez, olha a palavra, eu sei que a palavra de biologia te enrola, né? Muitas vezes. Então vamos lá, bem devagarzinho. Pleiotropia. Pleiotropia. O que seria isso? É quando um único par de genes, lembro lá da primeira lei de Mendel, e vai determinar vários fenótipos. Porque você aprendeu na primeira lei que um par de alelos, ou seja, um par de genes, determina ou condiciona uma única característica, que é o fenótipo. Na pleiotropia é o contrário, vai ser justamente esse único par de genes condicionando vários fenótipos, várias características. Aí podemos ter como exemplo a doença fenilcetonúria. Então a fenilcetonúria é uma doença genética que os recém-nascidos vão manifestar ao nascer, porque é uma doença congênita, onde ele vai ter uma enzima defeituosa, que é a fenilalanina hidroxilase. Então, essa enzima defeituosa não vai fazer a conversão do aminoácido fenilalanina em tirosina. E com isso vai resultar numa cascata de fenótipos, ou seja, de sintomas, no caso. Que justamente vai prejudicar o sistema nervoso, né? A gente vai destruir os neurônios, esse acúmulo desse aminoácido. Vai provocar sintomas, problemas na fala, problemas cognitivos, entre outros. Ou seja, esse único par de genes que determina a enzima defeituosa vai determinar uma cascata de fenótipo, de característica. Ou seja, a primeira característica é a enzima defeituosa, que não converge o aminoácido fenilalanina em tirosina. Para quem não sabe o que é aminoácido, vão lá na minha aula de proteínas lá em bioquímica, tá? E, claro, e os sintomas. Então, vocês podem ver que o único par de genes determinando vários fenótipos, ou seja, várias características, temos a pleiotropia. E já a interação gênica já vai ser o contrário. É quando dois ou mais pares de genes condiciona, ou seja, codifica uma única característica. Beleza? Então, olha só de novo. Dois ou mais pares de genes determina um único fenótipo ou a mesma característica. E essa interação gênica, o nome já está dizendo, vários genes interagem determinando uma característica, ou seja, vários pares de genes. Vão ter dois tipos. A complementação gênica, os genes complementares, que não envolve epistasia, e a epistasia. A epistasia vamos ter a dominante, a recessiva e a duplo recessiva. Vem comigo! Vamos lá. O que seriam os genes complementares na interação gênica? Vai ser quando um gene não vai inibir a ação do outro, que não seja o seu alelo. Ou seja, quando nenhum dos genes vai inibir
a ação do outro. Ou seja, temos 2 genes gerando 4 fenótipos distintos, de acordo com a combinação deles. De novo, então, nos genes complementares, um gene não vai inibir o outro que não seja seu alelo. Então, vamos ter 2 genes, ou seja, 2 genes diferentes, ou seja, 2 alelos, que vai gerar no final 4 fenótipos de acordo com a combinação entre eles. Um exemplo bem que cai muito nas provas de Enem, que cai muito nas provas de vestibulares, vai ser o exemplo do formato das cristas nos galináceos. Então, vamos ter 4 fenótipos aí, de crista, de característica. Vamos ter a crista ervilha, a crista noz, a crista roseta ou rosa e a crista simples. A crista simples é a que você conhece mais, aquela crista grande lá do galo, bonitinho. Vocês estão vendo na imagem. Então, vão ter 2 alelos aí. O alelo Rzão e o Ezão. Então, quando está uma interação entre a combinação, o Rzão, tanto faz ele estar dominante, ou seja, o Rzão estando em dose dupla, homozigoto dominante ou heterozigoto, e o Ezão sendo dominante, tanto faz homozigoto dominante e heterozigoto, que você já sabe que é, ele vai gerar que tipo de cristas? Crista nós. Muito bem. Então, a crista nós, as seguintes combinações: Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, ou Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho, ou Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. E Rzão, Rzinho e Ezão, Ezão, teremos crista nós. Agora, quando somente o par tiver o Rzão, se tiver só o Rzão sendo dominante, tanto faz ele dose dupla, Rzão, Rzão, mais o E recessivo, Ezinho, Ezinho. Então, olha, Rzão, lembra o que? Rzão é de quê? Rosa ou roseta. Então, as possíveis combinações Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, teremos a crista roseta. E agora, quando já é duplo recessivo, o Rzinho. Então, Rzinho, Rzinho, né? Que é o homozigoto recessivo. E tiver pelo menos o Ezão dominante, ou seja, Ezão, Ezão, ou Ezão, Ezinho, teremos a crista, olha o E, de ervilha. E quando ambos vão ser duplo homozigoto, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, teremos a crista simples. Então, essas são as 4 combinações lá nos genes complementares. Que aqui vamos ter outros exemplos aí também. O exemplo lá do tamanho das abóboras, vamos ter vários exemplos de genes complementares. Tá? Então, nesse caso, cristas de galináceos, formato das cristas, é o exemplo de genes complementares, onde esses 2 genes, nenhum vai inibir o outro. Então, de acordo com as combinações, vão gerar 4 fenótipos. Beleza? Vamos que vamos. Epistasia. Na epistasia, é quando vamos ter 2 pares de genes, né? Que vai determinar uma mesma característica, sendo que um alelo, ou seja, um gene, vai inibir o outro que não é o seu alelo. Lembra que estão em cromossomos homólogos diferentes, lá como fala na segunda lei de Mendel. Sendo que um genótipo, ou seja, o epistático, a inibir o outro que não é o seu alelo, ou seja, o gene, o que inibe é o epistático e o que é inibido é o hipostático.
Então ele vai inibir o outro que não é o seu alelo. Então não vai confundir isso com dominância e recessivo, que um alelo inibe o outro, que é do mesmo alelo, mesmo cromossomo. Tá? Ah, professor, mas o negócio da segunda lei. Segunda lei é o mesmo esquema, só que na segunda lei vai ter 2 pares de genes ou mais e 2 ou mais fenótipos. Aqui não, só é o único fenótipo. Então, assim, a epistasia, não teremos 4 fenótipos, como é exemplo lá dos genes complementares. Vamos ter, sim, 2 ou 3 fenótipos. Então, como um vai inibir o outro, então vai gerar só 2 ou 3 fenótipos. E não 4, como é na complementação. Então, nesse caso, podem ser dominante, epistasia dominante, epistasia recessiva ou dupla recessiva. Vem comigo. Epistasia dominante. O gene dominante, ou seja, o genótipo de um dominante de um gene impede a ação do outro gene. Tá? Então, um gene vai inibir o outro que não é o seu alelo. Lembra que eles vão estar em cromossomos homólogos diferentes. Um exemplo de hipercloração de cavalos. Então, o gene W, ou Wzão, podemos dizer, ele vai determinar o pelo branco, albino, do cavalo. E já o Wzinho, fica até... ele em dose dupla, que é recessivo, permite uma pigmentação no pelo do cavalo, uma cor. O gene Bzão e determina a cor preta. E o Bzinho, a cor marrom. Então, perceba aí que o gene Bzão só vai ter o seu fenótipo aparente, no caso, o preto, se o gene Wzão estiver recessivo, ou seja, o Wzinho. Então, é uma epistasia dominante. Ou seja, por mais que o meu genótipo, sendo um cavalo, se eu tiver o gene Bzão para meter a cor preta, mas se eu herdei o gene Wzão, eu não vou expressar o cor preto, porque o Wzão vai inibir a expressão do gene Bzão. Então, não vou expressar cor preta. Então, eu posso ser branco ou marrom. Vamos lá. Então, mostrando aí, nessa questão aí, um cavalo que tem um Wzão, ou seja, é heterozigoto para esse gene, e para o Bzão ele é heterozigoto. Então, esses 2 cavalos. Então, ele vai gerar, esse casal de cavalo vai gerar 12 cavalos pelo branco, 3 preto e 1 marrom. Vem comigo. Agora, diferente da epistasia recessiva, agora o genótipo recessivo de um gene impede a ação do outro gene. Tá? Então, o gene inibitório epistático vai ser o gene recessivo. Um exemplo é a coloração do pelo de cães labradores. Então, o gene Ezão, ele permite a pigmentação, ou seja, a cor. E o Ezinho duplicado, ele impede a pigmentação, ou seja, dourado. Então, o gene Bzão, cor preto, e o Bzinho, a cor marrom. Então, perceba aí, se o gene Bzão só vai ter seu fenótipo aparente se o gene Ezão estiver dominante, ou seja, Ezão. Se ele estiver recessivo, a expressão do gene Bzão, que é o preto, e não se expressa. Então, é uma epistasia recessiva. Tá? Beleza? Vem comigo. Agora é o caso se for epistasia duplo recessiva. Qualquer genótipo recessivo gera o mesmo fenótipo. Um exemplo disso na surdez humana. Então, o gene Ezão é a formação normal da cóclea. A cóclea, vocês vão saber, vão lá na minha aula de anatomia do sistema sensitivo. Tá muito bacana lá, para você entender. Então, a formação normal da cóclea. E o Ezinho, ele não vai ter uma cóclea bem formada. Então, logo ele vai ser surdo. E o gene Dzão,
a formação é a formação normal do nervo aditivo e o desínio sem o nervo auditivo, será surdo. Então, se tiver o desínio, ele inibe, ou o ezinho inibe. Então, tanto faz ter um ou ter o outro recessivo, ele vai ser surdo, de um lado ou de outro. Mas se ele for duplo heterozigoto, ele terá audição normal. Vem comigo. Até aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre interações gênicas, falamos um pouquinho mais sobre complementação, epistasia dominante recessiva e dupla recessiva. Espero que vocês gostaram da aula de hoje. Comente nos comentários, tá? E para você, um Cezano Carvalhão e um beijo no seu coração.